Olá, você que nos acompanha, que alegria estarmos juntos e juntas em mais um encontro nessa roda de conversa especial. Pedro Casaldáliga, estamos vivenciando, celebrando o 5º ano da Páscoa de Dom Pedro Casaldáliga e numa série de homenagens estamos vivenciando aí a terceira semana dessa homenagem e daqui a turma do Evangelho para Além dos Templos traz também essa palavrinha, essa reflexão, essa memória de Dom Pedro, que foi tão importante para a igreja, para a sociedade, quiçá para o mundo. E claro que eu não poderia fazer isso sozinho, né? Tenho aqui duas autarquias que vão me ajudar nessa roda de conversa. Marcelo Barros, Gilvander Moreira, sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor. Como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Olá, Darlan, beleza? Beleza, Marcelo? Que alegria de estar com vocês, Gilvander e Darlan, e com todos que formam essa roda de conversa, nessa homenagem muito importante ao querido Pedro Casaldáliga. Querido e saudoso. Muita saudade dele. Imagino, Marcelo, você de maneira especial que teve a oportunidade de conviver com Dom Pedro, né? Fala um pouquinho pra gente das suas experiências de encontro com Dom Pedro. Eu cheguei na Diocese de Goiás em 1977, eu tinha 33 anos, e o Pedro já era o bispo assim, de referência mais importante no Brasil. Depois que foi durante a década de 60 até o começo da década de 70, Dom Helder Câmara. Depois ele foi silenciado, censurado pelo governo federal, e nenhum meio de comunicação, nada podia dar nada sobre Dom Helder, e aí influência dele nos meios de comunicação diminuíram, enquanto que o Pedro Casaldáliga estava no interior, muito longe de tudo, muito pobre, não tinha nenhuma... E era um bispo que de bispo não tinha muita aparência, era um padrezinho frágil, pequeno, roupa sempre de camisa curta e calça comum. Quando o pessoal, em 1976, um ano antes de eu chegar em São Félix, ele e o padre João Bosco, Penido Burnier, foram defender uma prostituta que estava sendo agredida e surrada por um policial, e o policial atirou no padre João Bosco, achando que ele era o bispo, porque ele tinha um porte, era um homem alto, gordo, forte, e o pobre do Pedro ali ao lado era um menino, quase um rapazinho, né? Então o Pedro escapou por isso. E o padre João Bosco é um grande mártir da fé. Então eu cheguei em 77, imediatamente eu entrei na Pastoral da Terra e ele era o vice-presidente. Então a gente andava muito juntos. Pedro não viajava de avião, ele na época, né? Depois ele acabou cedendo, mas na época ele dizia só viagem de avião no dia que os pobres puderem viajar de avião. E aí era tudo de ônibus. E aí uma vez, por exemplo, me lembro de uma viagem pesada, porque o Pedro foi para a primeira Romaria da Terra em São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul. Ônibus de Goiânia, ele já tinha vindo de São Félix a Goiânia. E comigo, Goiânia, São Paulo, de ônibus. São Paulo, Porto Alegre, de ônibus. E Porto Alegre, São Miguel das Missões. Então, 2 dias de ônibus para lá, 2 dias de ônibus para cá. Outra vez, um encontro de CPT, de Pastoral da Terra, em Salvador.
Goiânia, Belo Horizonte, Salvador. Então, aí a gente ia conversando, ele fazendo poemas, a gente rezando os ofícios, às vezes de manhã e de tarde, e várias vezes eu era convidado por ele para pregar o retiro na Prelazia. Então fui muito lá, subimos e descemos o rio Araguaia de barco. É a minha convivência com Pedro, até quando ele saiu, até o último ano, em que em Luciara houve um encontro sobre águas, e ele me pediu para ir com ele, eu fui, e ele recebeu uma ameaça de morte. Naquela noite, duas mulheres do povo vieram dizer que os maridos dela foram contratados para matar o bispo. E aí ele nem ligou, foi deitar tranquilo, a gente dormindo no mesmo quarto, duas camas, uma ao lado da outra, e eu via não o ronco, ele não roncava, mas esse, assim, muito leve, né? Dormindo, mas dormindo tranquilo, como se não houvesse nada. E eu, qualquer barulhinho na janela de madeira ao lado da cama, eu disse, será que é agora? Então, essa foi a última vez que nós estivemos juntos. De madrugada, o pessoal levou ele de barco de volta para São Félix do Araguaia. E assim ele escapou. E eu fiquei lá coordenando o encontro. Então, uma lembrança, um carinho assim profundamente, ele me marcou minha vida, né? O Gilberto Carvalho, meu amigo, um dia me disse, eu encontrei o Pedro e eu fiquei impressionado, porque ele fazia tudo para disfarçar, mas a gente sentia como se a santidade viesse pelos poros dele, tomasse conta de todo o seu ser. E eu concordo com isso, era isso mesmo. E ele fazendo tudo para fazer de conta que era uma pessoa comum, igual a gente, não tinha nenhuma diferença, mas tinha. Que bonito. Gilvander, conta pra gente, você teve alguma experiência com Pedro Casaldáliga, assim, pessoalmente, ou só das partilhas de vida que alcançou todo o Brasil? Darlan, eu encontrei pessoalmente com o nosso querido Dom Pedro Casaldáliga poucas vezes, eu acho que umas 10 vezes mais ou menos, mas foram encontros marcantes, gostaria de ter encontrado mais, mas o testemunho, o exemplo, a profecia, a mística, a espiritualidade, né, a opção pelos pobres do Dom Pedro Casaldáliga tem me marcado muito, né? Primeiro, Darlan e Marcelo, antes de partilhar um pouquinho aqui, eu quero do fundo do meu coração aqui parabenizar e até assim, agradecer a nossa querida jornalista Ana Helena Tavares, né? Primeiro por ela ter se apaixonado pelas causas da vida e pegado o ônibus e ido lá conhecer pessoalmente o Dom Pedro Casaldáliga, por ter feito uma pesquisa bastante aprofundada, né? Escrito um livro biográfico sobre Dom Pedro, né? Um bispo contra todas as cercas, exatamente. O melhor livro escrito sobre um bispo no Brasil. Exatamente. Um livro que todos nós devemos ler e propor às pessoas para lerem. Exatamente. Quem não leu, procure conhecer e ler esse livro da Ana Helena Tavares, né? Um bispo contra todas as cercas, né? Porque mostra muito do legado espiritual profético. Eu já estou com 41 anos como frei, e aí eu, como frei jovem, exatamente há 40 anos atrás, Darlan e Marcelo, foi a primeira vez que eu tive a alegria e a responsabilidade de encontrar pessoalmente o Pedro Casaldáliga. E me marcou muito. Foi em Curitiba, lá no Paraná, numa semana teológica, lá no estudo teológico, né? E me marcou muito. Primeiro, porque eu tinha ouvido falar tanto, né? Dom Pedro Casaldáliga, o grande bispo, profeta, né? Aí o que primeiro me marcou, um homem franzino, estatura pequena, magrinho, sandália havaiana. Eu falei, gente, aquilo é um franzino. Aí quando ele pegou o microfone e começou a falar assim, lá numa aula magna, no curso de teologia, na Semana Teológica, em Curitiba, no ano de 1985, daquele corpo franzino, mas ecoava uma força, uma potência na palavra, isso me marcou muito. E a segunda coisa que me marcou muito, Darlan e Marcelo,
que isso tem orientado a minha vida. Lá no final da palestra dele, Dom Pedro disse assim, falou, olha, se eu tiver que escolher entre a justiça e o amor, prefiro ficar com a justiça. Porque se não tiver relações de justiça, relações humanas e sociais de justiça, o amor não se realiza. Aí isso me chamou a atenção. Falou, como é que ele pode colocar assim, amor e justiça e a justiça acima? Mas porque ali foi que eu fiquei meditando, ele já estava sinalizando que para que o amor seja realmente integral, conforme Jesus testemunhou, né? Amar o próximo, os próximos distantes, até os inimigos, como Jesus amou, implica a gente lutar para que todos tenham condições de vida. Isso me marcou muito. Depois, Darla, me marcou também outra vez, eu já fazendo teologia em São Paulo, então o Casal Dali que esteve lá no Memorial Latino para falar sobre a experiência dele em termos de Latinoamérica. E aí era a época que na Nicarágua tinha acontecido a Revolução, logo após tinha acontecido a Revolução nicaragüense, né? Alguns padres, né, como Fernando Cardenal, Miguel Descotes, tinha se tornado ministro da Revolução, e ele sendo esse bispo missionário, né? Aí isso me chamou muita atenção também, falei, realmente é um bispo profético, que não está preocupado só com os ditames dele. Outra coisa que me marcou muito foi quando eu fiquei sabendo que já no início da sua missão na prelazia de São Félix, ele soltou aquele documento, que é um dos documentos mais proféticos da história da igreja no Brasil, né? A igreja na Amazônia, uma igreja em conflito com o latifúndio. Quer dizer, então Dom Pedro Casaldáliga fazia questão de explicitamente demonstrar que estava fazendo opção pelos pobres, fazia opção de classe, não fazia média, né? Marcelo pode até confirmar, Marcelo, isso eu não tive a oportunidade de conferir com ele, nem com quem mais próximo, mas ouvi falar que lá na prelazia, Dom Pedro evitava celebrar a missa na sede dos fazendeiros, que ele preferia celebrar a missa na casa dos agregados, dos poceiros. Era isso mesmo, Marcelo? Era isso mesmo. Houve um momento onde esse problema nem se colocava mais, porque nenhum fazendeiro convidava nem o bispo, nem padres da prelazia para celebrar missa lá. Quer dizer, era tão claro essa divisão, significa, se você não apoia a justiça e você continua com o conflito de uma situação de morte, quando Pedro chegou lá, ele dizia, parece que a minha função aqui é enterrar crianças, enterrar poceiros, mulheres pobres, prostitutas, enterrar. Porque era uma situação de morte, de extermínio. E eles lutaram contra isso com todas as forças, com todas as garras. E imediatamente, é claro, uma coisa muito imediata mesmo, houve uma oposição ferrenha, ele foi colocado como se fosse um bandido, um não cristão, e não teve conversa, né? Não houve um momento de trégua, e foi isso. Quer dizer, era uma situação, quantidade de vezes com a vida ameaçada, o tempo todo permanentemente perseguido, e ele muito feliz. O Pedro era um homem de um sorriso imenso, de uma alegria, estar com ele era uma coisa gostosa. De modo nenhum era alguém que, por causa dessas situações tão difíceis, ele tivesse deprimido, pesado. Não, era uma alegria, era um poeta, olhava a vida com ternura e tratava a gente sempre com muita alegria. O Darlan, um outro aspecto que me marcou muito no Dom Pedro Casaldáliga foi quando eu, voltando de Roma, após ter feito lá o mestrado em hermenêutica bíblica, aí fui participar do 10º Intereclesial da SEBS, que aconteceu em Ilhéus, no mês de julho do ano de 2000, no ano de 2000.
E aí o Dom Pedro participando lá os 5 dias, mas ele no meio do povo, assim, com aquela simplicidade dele. E me marcou muito também, assim, a forma como ele fazia a celebração, tentando incluir e acolher todas as pessoas, né? E nas celebrações que ele coordenava, uma dimensão não apenas ecumênica, mas interreligiosa, assim, muito marcante. Outro aspecto, Darlan e Marcelo, que assim, me marca muito. Hoje, por exemplo, nós estamos aí já em 2025, eu considero que hoje, se a gente for perguntar assim, qual o maior movimento popular hoje no Brasil, eu considero que é o movimento indígena, assim, com mais de 300 povos, né? Eu tive a alegria agora em abril de participar em Brasília uma semana do 21º acampamento Terra Livre. Estava presente lá mais de 7 mil parentes indígenas, representando uns 300 povos indígenas, e aí o próprio censo do IBGE demonstra que nas últimas décadas, né, mesmo acontecendo, continuando a opressão, a exploração, o genocídio sob muitas formas, né, a população indígena tem crescido. E aí eu acho também assim, que o legado, o compromisso do Dom Pedro Casaldáliga com a causa dos indígenas, não só dos poceiros, né, os agregados, etc., foi marcante, né? Eu fiquei muito feliz quando, em 2016, eu fui convidado para pregar um retiro lá para a Prelazia de São Félix do Araguaia, e fiquei sabendo lá, né, por exemplo, o trabalho pastoral do Dom Pedro, junto com as irmãs, né, por exemplo, que fez assim, ampliar, rejuvenescer e fortalecer muito o povo indígena Tapirapé, que teve quase só com 50 membros, e depois de 50 anos tem mais de 3 mil parentes já conquistando o seu território, né? O povo indígena Chavante, o povo indígena Carajá, né? Os povos indígenas do Brasil todo, eu acho que tem assim uma contribuição inestimável, né? Do compromisso do Dom Pedro Casaldáliga, que sempre era uma proposta de evangelização, não era assim, levar o evangelho, Jesus Cristo, para os indígenas, mas reconhecer sempre que o reino de Deus, né, os sinais do reino divino, do evangelho, estava sendo vivido ali, né? Então, esse eu acho que é um legado também, considero, assim, inestimável do nosso querido Pedro. A relação com os povos indígenas era tão grande e tão de vida, que ele pediu para ser enterrado no velho cemitério Carajá, como se fosse ele, um índio Carajá, enterrado na beira do rio. Normalmente os bispos são enterrados em catedral. Eu não conheço nenhum bispo, nenhum, do mundo todo, que foi enterrado numa cova como essa. Essa é a sepultura do Pedro, na areia, na Terra Livre, na beira do Araguaia. Quem está nesse cemitério são velhos indígenas Carajá, mulher prostituta e pessoas que não têm nenhuma condição nem de fazer o sepultamento em cemitério normal. Ele quis ser enterrado lá. Um túmulo simples, no meio dos poceiros dos povos indígenas. Que beleza, né? Outro aspecto, Darlan, que eu queria lembrar assim, eu acho que é a dimensão internacionalista da missão de Pedro Casaldáliga, né? Certamente o fato dele ter nascido lá na Espanha e ter vindo ser missionário contribuiu, mas o Dom Pedro Casaldáliga tinha sempre esse olhar para uma fraternidade internacional, né? Ele colocava em prática aquilo que o grande Antônio Gramsci dizia, né? De lutar localmente, mas compreendendo globalmente as relações. Então, Dom Pedro se dedicava também assim a costurar uma articulação internacional que unisse os povos na luta para a construção de uma sociedade com justiça econômica, com solidariedade social, com sustentabilidade ambiental, com respeito à imensa pluralidade cultural, né? E aí, Darlan, um outro aspecto último que eu queria destacar, Dom Pedro Casaldáliga, até porque eu acho que Dom Pedro assim, acabou me animando junto com nosso querido irmão Marcelo Barros para eu abraçar a causa da Comissão Pastoral da Terra. E eu acho que é inegável as poesias dele, mais uma que, assim, para mim é muito forte, né? Malditas sejam todas as cercas, malditas todas as propriedades privadas,
que nos privam de viver e de amar. Malditas sejam todas as leis, amanhadas por umas poucas mãos, para ampararem cercas e bois e fazer a terra escrava e escravos os humanos. Isso aqui é profecia, espiritualidade libertadora, é uma maravilha, né, Marcelo e Darlan? É isso mesmo. Profecia praticada. E a gente fica impressionado, 5 anos depois da morte do Pedro, olhar um pouco a nossa igreja, olhar a pastoral, olhar a CNBB, os bispos brasileiros, e pedir a Deus que o Espírito que moveu Pedro, o Espírito Santo que santificou esse homem nesse caminho que você, Gilvander, aí apontou para a gente, possa dar novamente um ímpeto profético a nós todos, à igreja no Brasil e ao povo de Deus no mundo inteiro. Que maravilha, meu povo. A gente fica assim meio sem palavras, né, diante tanto que se tem a falar de um homem que fez tanto por nós e de uma forma ou de outra continua fazendo, né? O legado dele está aí, os exemplos, as poesias, as rezas, a presença de Dom Pedro ainda é muito marcante na sociedade. E aí, se eu perguntasse, Marcelo e Gilvander, como que a gente acessa Dom Pedro hoje? Onde que a gente encontra sobre Dom Pedro para que as pessoas possam conhecer mais, conhecer suas poesias, sua história? Como que seria esse acesso? Vocês têm esse conhecimento? Existe uma fundação Pedro Casaldáliga, que é internacional, e que mantém uma memória, né, um arquivo vivo, e pode ser acessada em português ou em espanhol e também em catalão. A prelazia de São Félix do Araguaia, que tem atualmente, desde já faz antes, né, bispos bons, graças a Deus, e tem atualmente o Dom Lúcio, eles cuidam muito de guardar a memória do Pedro. Então, se vocês vão ver notícias da prelazia de São Félix do Araguaia, vocês têm sempre ligados aos atos da prelazia, a palavra do Pedro, os textos dele. No começo do programa, o Gilvander nos lembrou o excelente livro da nossa querida Ana Helena Tavares, Um Bispo contra Todas as Cercas. É o trabalho mais resumido, mas mais sintético, mas ao mesmo tempo muito completo sobre o Pedro. E acho que com esses textos, na internet, se você colocar poemas Pedro Casaldáliga, você tem uma lista de muito bonitos. Além dos livros dele, que ainda continuam sendo editados. Eu fiz o prefácio de uma parte do diário dele, que se chama Esses Dias que Dão o que Pensar, que eram o tempo mais pesado que ele sofreu nos anos 1980, de perseguições, de incompreensões, e ele escrevia um diário, e está publicado no livro Esses Dias que Dão o que Pensar, publicado pela Paulus. Marcelo, maravilha essas dicas que você está dando. Maravilha essas dicas que você está dando, Marcelo. Eu acho que é uma responsabilidade nossa, né? Quem já leu, voltar a ler. Quem não leu, procurar ler os textos, as poesias, né, do Dom Pedro Casaldáliga. Mas outra forma também que eu acho que nós temos o dever sagrado de cultivar a memória é colocando em prática o exemplo, o testemunho, o ensinamento dele, né? Dom Pedro Casaldáliga dizia que ai de um povo que esquece os seus mártires, ai de um povo que esquece os seus profetas e as suas profetisas. Então, assim, ao recordar o legado espiritual, profético, místico, de espiritualidade, de posição política com opção pelos pobres também, a gente renova aqui também o compromisso para a gente resgatar uma igreja realmente com opção pelos pobres, com liturgia enculturada, né, uma igreja que possa lidar de uma forma bem fraterna com a dimensão interreligiosa, né, cumprir a nossa responsabilidade social, a nossa responsabilidade ecológica, né, e na trilha dele, de Dom Helder Câmara, Dom Luciano Mendes, né,
Dom Antônio Fragoso, Dom Paulo Evaristo Arnes, né, nessa igreja que contribuiu tanto para que direitos, eu acho que todos os direitos trabalhistas, os direitos sociais, os direitos ambientais que estão assegurados na Constituição brasileira de 1988, certamente tem o compromisso do Dom Pedro, que tenhamos a graça, a luz, a sabedoria e a coragem de continuarmos, que o exemplo dele continue sendo vivenciado nos nossos corpos. Muito bem, Gilvander, muito obrigado. Então, celebrando, né, aí 5 anos da Páscoa de Dom Pedro, a gente encerra essa roda de conversa e eu queria ler aqui um pequeno trecho do poema de Dom Pedro. Saber esperar, sabendo ao mesmo tempo forçar as horas daquela urgência que não permite esperar. Dom Pedro Casaldáliga. Muito obrigado por sua companhia, beijo no coração. Frei Gilvander, Marcelo Barros, gratidão a todos e todas que nos acompanharam. Beijo no coração, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Temos a garantia do sangue do próprio Filho de Deus assinando a causa do Pai, a causa do Rei. O martírio do Padre João Bosco, que representa tanto martírio, a derrubada da cadeia, que representa tanta coragem, tanta luta, tanta libertação. Louvemos a Deus, louvemos ao Padre João Bosco, louvemos todos os companheiros que, como ele, enfrentam a caminhada, seguindo a cruz de Jesus, vitoriosa, sempre para a vida, sempre para a libertação. Perdi um pai assassinado, fui vítima de uma emboscada, hoje estou condenado a 10 anos e 4 meses de prisão, estamos recorrendo na justiça, sem contar que temos em Chucuru ainda 43 pessoas respondendo o processo por conta da luta pela terra. Então é preciso que esse Estado reveja a sua forma de atuação com os povos indígenas. Então para isso precisamos de ajuda, né? De pessoas, de militantes, de pessoas que venham, como o senhor abraçou essa causa. Você continua firme? Firme e forte. Dá um abraço a todo o teu povo. Daria um abraço. Deus te abençoe. Eu sou América, sou povo da terra sem males. O povo dos Andes, o povo da selva, o povo dos pampas, o povo do mar. A terra sem males é o sonho de Deus. Deus tem este sonho guarani. E o melhor sonho que a humanidade pode ter é o sonho de Deus. Deus é que quer, que precisa, que faz questão de que exista mesmo a terra sem males. Não é apenas uma causa nossa, é a causa de Deus. Nós vimos sua glória, e sua glória é a terra sem males na terra e plenamente, definitivamente, a terra sem males no céu. Deus é amor. Nós somos amor, egoísmo e medo, mas também esperança. A esperança seria a última palavra. A esperança.
às vezes contra toda a esperança, como diz São Paulo, né? Mas é uma esperança pascal, né? Vamos para a Páscoa. Na noite donzela, no dia rapaz, brava porém bela, crio a minha paz. Vivo solidão, mas girando o povo e o meu coração envelhece novo. Noivei todo amor, ganhei toda a herança na cruz do Senhor. Indo só eu venho, recolhendo os meus, e a pátria que tenho é o rosto de Deus. Indo só eu venho, recolhendo os meus, e a pátria que tenho é o rosto de Deus. Esperança, noivei todo amor, ganhei toda a herança na cruz do Senhor. Indo só eu venho, recolhendo os meus, e a pátria que tenho é o rosto de Deus. Indo só eu venho, recolhendo os meus, e a pátria que tenho é o rosto de Deus.